Paulo Magalhães Gomes. Paulo, obrigado por senhor aceitar esse bate-papo aqui na Itatiaia. Primeira coisa, doutor, quais são esses direitos? Boa tarde. Muito boa tarde, William. Boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores da Rádio Itatiaia. Bom, William, nós costumamos criticar muito os nossos políticos, os nossos legisladores, mas aqui é preciso fazer uma ressalva. No Brasil nós temos muitas leis que de fato protegem os portadores de câncer. E o grande problema, né, no último dia 4 de fevereiro comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Sim. E os números são alarmantes, né? A cada ano, segundo o INCA, 800 mil pessoas são diagnosticadas com câncer no Brasil. Olha... E além disso, também através de uma pesquisa que foi publicada pelo Instituto Onconguia, cerca de 70% das pessoas desconhecem esse arcabouço de legislação que protege exatamente os doentes portadores de câncer. Ou seja, para além do desconhecimento da lei, você ainda tem aquele impacto emocional que você está preocupado em buscar a tua cura, né? Então, você, no primeiro momento, você não vai ficar pensando, o que eu tenho direito, mas na verdade, esse direito ajuda o enfrentamento. Por exemplo, vou trazer um exemplo clássico para vocês. Doutor, é verdade que, por exemplo, um paciente que foi diagnosticado com câncer, ele vai precisar ir mais vezes ao hospital, tem que fazer a revisão, o acompanhamento, né? Às vezes, tratamento de químio, rádio. É verdade que o paciente com câncer tem isenção de imposto na compra de carros? Isso é fato? Sim, mas existe alguma ressalva em relação a isso, William, porque a compra de carro, a gente tem 2 tributos, né, principais que incidem sobre isso. Um deles é o IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Sim. Esse tributo pode ser sim isentado pela Receita Federal, mas a doença precisa necessariamente gerar uma deficiência física para o portador da doença. Assim como o ICMS, que é um tributo estadual, de competência do Estado. Da mesma forma, não basta apenas que a pessoa tenha a doença, é necessário que ela também tenha uma incapacidade, né, algum tipo de limitação física. Há outros direitos, e a gente vai debater aqui sobre isso, que tão somente o diagnóstico Você pode me dar um exemplo? Por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com câncer. O que ela tem direito de princípio, logo no início? Bom, vamos lá. Uma coisa muito, muito importante para os portadores de doença ainda antes, quem está ainda na fase de investigação. A lei, são denominadas a lei do 30 e do 60 dias. O que essas leis dizem? A pessoa que está num processo de investigação da doença, ela tem direito, mediante uma indicação médica, de receber todos os tratamentos investigativos, exames de imagem e outros, para exatamente fazer esse diagnóstico com velocidade. E tudo isso por conta do SUS. Então, cheguei lá no SUS, o médico está com suspeita que eu estou com câncer. E aí, eu tenho uma prioridade, é isso, doutor? Isso. Porque o SUS, muitas vezes, né, as consultas eletivas, né, pela questão do excesso de demanda, ele não consegue fazer esse agendamento com velocidade. Há uma lei federal, a lei dos 30 dias, que permite, que exige, né, que o SUS cumpra essa prioridade de 30 dias para o diagnóstico. Se eu cheguei lá e o médico disse, não, mas só tem exame para daqui a 8 meses. Falou, não, nesse caso eu tenho direito em função da doença, é isso? Exatamente. E aí, deixa eu ver, na parte financeira de grana mesmo, por exemplo, eu tenho um financiamento de um imóvel, né? Mas aí eu tô com uma doença, não tô podendo trabalhar. Pergunta ao senhor, há alguma mudança no financiamento de um imóvel? Então, William, a questão da quitação do saldo devedor, né, em caso de financiamento imobiliário, assim como na questão do IPI, né, da isenção para compra de carro, não basta apenas o diagnóstico, né? A doença tem que gerar, né, uma incapacidade permanente para o segurado, né? O seguro habitacional é um seguro obrigatório. Todo financiamento imobiliário é obrigatório, né? É uma das hipóteses de seguro obrigatório por lei. E esse seguro tem uma cobertura que se chama MIP, morte e invalidez permanente. Se essa doença gerar uma incapacidade permanente para o mutuário, sim, a seguradora vai ser obrigada a quitar o saldo devedor daquele contrato. Agora, para finalizar, o paciente com câncer pode sacar o saldo do FGTS? Sim, essa também é uma hipótese muito bem lembrado por você, William. Basta o diagnóstico, tá? Esse basta, né? E aqui
É interessante porque, como você bem disse aí no preâmbulo do programa, não apenas o próprio portador da doença, mas o dependente também. Então, por exemplo, eu estou com câncer diagnosticado. A minha esposa, se ela tiver saldo de fundo de garantia, ela também pode fazer o saque. Para complementar a renda da família. Assim como o PIS/PASEP, que é um outro benefício também, ele é extensivo não apenas para o portador da doença, mas também para os seus dependentes. Bacana, olha, nós conversamos no quadro Agora é Lei, com o advogado especialista em direito médico, Paulo Magalhães Gomes. Doutor, como é que a turma acha o senhor para tirar dúvidas, hein? Bom, os nossos contatos, né, a gente pode ser encontrado no site www.livrer.com.br. Livre-R? Livre-R e R de imposto de renda. Tá. Né? E também no nosso perfil pelo Instagram, que é @LivreRAdvogados. Ok. Doutor, obrigado, ótima tarde para o senhor. Ô, turma, vamos pro intervalo rapidinho e eu volto já, 1:45.